Vamos dar sequência, queridos, naquilo que eu preguei na semana passada. Alguns dos irmãos não estavam, eu vou dar só um breve resumo aqui. Eu quero dar continuidade na ideia que o Senhor me confrontou. Eu estava preparando, para quem não estava, vou dar um breve resumo. Eu estava preparando uma pregação e peguei várias características de uma igreja saudável. Fala comigo aí, saudável. E estava bem tranquilo, a pregação estava praticamente pronta, e Deus falou assim: a noiva que será arrebatada não será apenas uma noiva saudável, eu vou buscar uma noiva madura, boa. E eu falei assim: não, mesma coisa, né? Um detalhezinho aí, é sinônimo, parece é um detalhe aí da língua portuguesa. E Deus falou assim: não, madura. E aí o Senhor me deu uma clara ilustração dos nossos menininhos aí de 2, 3 anos, e eles correm para lá e correm para cá, e sobem aqui em cima, e isso é sinônimo de que eles são o quê? Saudáveis. Essa energia toda mostra que os meninos são saudáveis, mas também todo esse comportamento mostra que, apesar de saudáveis, eles são imaturos. Então nós precisamos acompanhar, nós precisamos orientar, nós precisamos proteger para que não caia, para que não tropece. Então, queridos, preguei na semana passada algumas características da igreja madura, né? Nós terminamos aqui militando feito guerreiros do Senhor, porque a igreja madura discerne, entende e opera, bota pressão no reino do Espírito, né? Tem o entendimento acerca de batalha espiritual, e nessa noite eu quero trazer mais 2 características de uma igreja madura. Então, aquilo que Deus já tem ministrado ao nosso coração, e já não é de hoje, já de algum tempo, maturidade é equilíbrio em tudo que fazemos, amém? Então fala para o teu irmão aí, precisamos entender isso, maturidade é equilíbrio em tudo que fazemos, fala para ele. Os extremos mostram a nossa imaturidade, é isso. Então, queridos, uma igreja madura, ela busca o equilíbrio retratado nas Escrituras, ela busca o equilíbrio ministrada pelo Espírito Santo, é isso. Então, nessa noite eu quero abordar mais 2 características, e a primeira delas é assim: a igreja madura ora. Fala para o teu irmão com firmeza: a igreja madura ora. Ora, ora, ora. Tem uma vida de oração. Orar, meu irmão, é vital. Orar é vital, é fundamental para a vida do crente. Eu vou dizer para você: sem oração não há vida em Cristo. Não há vida em Cristo. E o que é a oração? É um bate-papo com Deus. É um bate-papo com Deus, é uma conversa com Deus. Não há relacionamento sem uma boa conversa. Amém, homens? Não há relacionamento sem uma boa conversa. A gente tem dificuldade, os homens têm dificuldade para essa boa conversa. Mas a verdade é essa: não há relacionamento sem uma boa conversa. Então, se não cultivarmos oração, conversar com Deus, bater um papo com Deus, não tem vida espiritual, não tem relacionamento com Deus. Você pode vir na igreja, pode ser de uma igreja muito boa, chamada Renovo Campinas, de um pastor super bacana, chamado pastor Gil, mas viu, não tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque precisamos cultivar uma vida de oração, é isso. Então, uma das coisas importantes de se saber, queridos, é que orar se aprende. E o texto de Lucas, o capítulo 11, o versículo 1, olha o que diz lá. Deixa eu falar uma coisa para você: essa letrona grande aí não é porque eu estou ficando cego não, tá? Eu estou ficando, né? Estou precisando de óculos, mas não é para estudo não, hein? Olha lá o tamanho agora, hein? Sem desculpa. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então, queridos, está aí. Oração também se aprende a orar. E como é que a gente aprende? Da forma mais fácil possível. Sabe como que a gente aprende? Orando.
É assim, é na prática. Aprende orando. A persistência da oração vai nos treinando. A gente vai orando e as coisas vão ficando mais fácil, não é? Então, às vezes, se pede para alguém orar e ele não tem não tem essa experiência na oração, e ele ora 10 palavrinhas e acabou o assunto. Já aconteceu isso com você? Aconteceu, coisa do passado, né? E às vezes ora 2 minutinhos e acaba o assunto. Então, queridos, isso é exercício. À medida em que vamos exercitando, nós vamos crescendo, nós vamos ganhando musculatura na oração. Então, o propósito é a maturidade do crente, a maturidade da igreja, e a vida de oração faz parte disso. Então, não podemos, e quando falo vida de oração, entenda o seguinte: nós não podemos orar apenas quando aparecem os problemas. Muita gente é assim, só ora quando aparecem os problemas. Então, ele não tem uma prática diária. Surgiu um problema, surgiu uma doença, surgiu um desemprego, surgiu uma aflição, aí ele começa a orar. Então, queridos, vida de oração a gente ora, fala assim, ora, independente das circunstâncias. Sejam as circunstâncias boas, ora. As circunstâncias estão ruins, ora. É isso. É uma igreja que ora ao Senhor, independente das circunstâncias. Então, me incomoda algumas passagens frente à nossa moleza na oração. Eu vou colocar um texto ali de Marcos, o capítulo 1, o versículo 35. E esse texto fala de Jesus, cara. Que hora que está lá? De madrugada, quando ainda estava como? Escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi tomar um café. É isso. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou o quê? Orando. Esse cara aí é o mesmo que diz em outro versículo que estivemos pregando aqui esses dias, que ele fala assim, Jesus falou assim, eu e o Pai somos o quê? Um. Eu e o Pai somos um. Este mesmo que disse a nós que ele e o Pai é um, ele levantava de madrugada, ele tinha a disciplina de levantar de madrugada, sair de casa para ir a um lugar a sós, para estar com o Pai. Então, é um santo incômodo frente, às vezes, à nossa moleza, na oração. Precisamos ser francos, queridos, a nossa geração de crentes anda com pouca disposição para orar. A nossa oração é exatamente o que eu acabei de dizer, é uma oração reativa. Acontece algo, então a gente reage com oração, né? E eu vou dizer para você, as orações reativas, o assunto é sempre o mesmo. Se você tem a prática de uma oração reativa, o assunto da sua oração eu sei qual é. Sabe qual é? É comida, vestido, comer, beber, dormir, vestir, trabalhar. É subsistência. Não é ganhar musculatura. Não é ganhar musculatura espiritual. É uma prática de oração de subsistência. Senhor, eu preciso comer. Senhor, eu preciso pagar os boletos. Senhor, Jesus. Oh, Jesus, é isso. Não é algo que cultiva relacionamento com Deus. Orações reativas. Orações que buscam apagar um incêndio. É isso. Então, faça um teste com você, para saber qual é o tipo qual é a musculatura que você tem aí de oração. Qual é o assunto? Faz uma enquetezinha. Qual é o assunto da tua oração amanhã de manhã? E na terça? A verdade, queridos, a verdade constrangedora é que às vezes sequer oramos. Não é verdade? Sejamos francos. Às vezes sequer oramos. Então, a gente já não é mais menino, mas na década de 80, e o povo dirigido por aquela senhora ali, minha mãe, os caras
Os caras oravam. Os caras oravam e oravam de verdade. E tinha uma frase motivadora, sabe essa coisa de motivação? Não é de hoje, cara. Em 1980 os caras tinham motivação. A motivação da época, assim, tinha uma frase, eu não sei de quem é a frase, mas eu escutei muitas vezes. É assim, ora, 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 até orar de verdade. Entendeu? Eu era menino, né? Com o Samuel aí, 10 anos, né? E estava lá os caras, ora garoto, ora, 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 até orar de verdade. Eu falei, irmão, já estou orando de verdade. Mas é isso, ora, ora, até ter sintonia com Deus, ora, até ter comunhão, até ter unidade, até estar conectado, até sentir que tem uma conexão perfeita com Deus, até entender entende, queridos? Então, uma rodinha de 5 ou 6 assim, vamos orar. 5, 6 pessoas faziam uma rodinha para orar. Os caras oravam fácil 2 horas. E eu, malandro que era, não queria dar mão para os caras, porque se você desse a mão, você ia ficar 2 horas ali mesmo. E às vezes tinha aqueles irmãos, Jesus, nossa, esse cara grudado na tua mão, fica tranquilo, é 2 horas. Era um povo trabalhado na oração. Dedicado à oração. Então, a oração, queridos, é uma disciplina a ser aprendida e desenvolvida, e precisamos praticar com persistência. É igual tudo na vida. É igual exercício físico, é igual tudo na vida. É uma disciplina que tem que ser aprendida e que a gente tem que desenvolver e a gente tem que se dedicar até que se torne um hábito. Se é que queremos ser uma igreja madura. Se é que queremos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, uma igreja madura, a igreja que Ele vai arrebatar. Então, não vou entrar em muitos princípios, nós temos um curso, a igreja tem um curso, que se eu não me engano é de 3 ou 4 meses, que é um curso de intercessão, que vai falar de oração, vai falar a fundo acerca disso. Hoje eu quero apenas mostrar a você um item relevante de uma igreja madura. Então, um princípio fundamental, João 14, versículo 13 e 14 diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, queridos, quando oramos, né, e no nome de Jesus, não é um protocolo, um mero protocolo dos crentes. Os crentes oram no nome de Jesus. Não é um mero protocolo. Ele parte de um fundamento que Jesus é o único intercessor entre nós e Deus. Amém? Jesus é o único intercessor, o único autorizado por Deus a rogar por nós diante dele. Jesus é o único intercessor. Então, entenda o seguinte: o Senhor Jesus nos autorizou a usar toda a representatividade dele diante de Deus. Pode orar no meu nome, vai lá e fala com Deus no meu nome. Então, quando oramos no nome de Jesus, é como se a minha oração fosse a oração de Jesus. Estão comigo? Você está entendendo? E quando eu oro no nome dele, é como se a minha oração fosse dele, sendo feita por ele, diante do Pai. É isso. Então, a nossa oração, o Senhor pega a nossa oração e faz a nossa oração diante do Pai. Ele faz diante do Pai. É por isso que a gente ora no nome de Jesus. É por isso que o negócio tem poder. Não é porque a gente grita aqui e sapateia. Não, é porque o nome dele tem poder. Ele nos autorizou a usar toda a representatividade dele diante do Pai. Então, não é um mero protocolo. A oração precisa ser feita no nome do Senhor Jesus. Não tem outro a quem recorrer. É Cristo Jesus. Vamos analisar aqui juntos, e a gente vai ler vários textos, boas referências de oração de uma igreja madura. A igreja de Atos, né? A igreja que a gente
vê coisas extraordinárias acontecendo, e a gente espera que essas coisas extraordinárias também aconteçam na nossa igreja, mas a verdade é assim, queridos, que tudo de extraordinário que acontece na igreja primitiva, e que a gente tanto admira, eu preciso te dizer, tudo o que aconteceu estava regado, tinha um alicerce, sabe qual era? Vida de oração. Oração. Então, Atos 1, no versículo 14, olha lá, todos eles se reuniam sempre, fala comigo, sempre, sempre, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, sempre, é uma prática constante, eles se reuniam sempre, para quê? Para orar, Atos 2, o versículo 1, é o derramar do Espírito Santo, chegando o dia de Pentecoste, e estavam todos reunidos num só lugar. O que eles estavam fazendo reunidos num só lugar? Comendo pizza? Não, eles vão comer pizza no próximo texto que eu vou mostrar para você, mas nessa hora aí, eles estavam todos reunidos num só lugar, eu tenho certeza que orando a Deus, com um só propósito, derrama o teu Espírito, como prometeste, derrama o teu Espírito, é isso. Então, queridos, tudo de sobrenatural que acontece, acontece em função da oração, e olha o equilíbrio, olha a maturidade dessa igreja. Atos 2,42, vai mostrar o equilíbrio em tudo que faz. Eles se dedicavam ao ensino, olha lá, tinha ensino, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, não era bem uma pizza, né? Eu acho que a nossa pizza é boa, mas tinha comunhão, cada coisa no seu momento, e as orações, uma igreja equilibrada, tem comunhão, tem ensino, tem partir do pão, tem alegria e tem oração, nada de extremismo, tudo feito, nada em detrimento de outra, não é uma coisa em detrimento de outra, tudo feito com equilíbrio. Tem o ensino, tem comunhão, hora do ensino, hora da comunhão, hora da oração, vamos orar. Então não priorizava uma coisa em detrimento de outra. Qual que era o resultado? Eu acho que tem mais um texto aí, será que tem mais um texto? Todos estavam maravilhados, cheios de temor, e olha o resultado dessa vida de oração. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Sabe qual que é o resultado dessa vida de oração? Perdido sendo salvo, sinais e maravilhas, o sobrenatural de Deus no meio da igreja. Não é isso que queremos, amados? Nós queremos o sobrenatural de Deus, e perdidos sendo salvos, vidas sendo transformadas. Está aqui o recurso, vida de oração, hábito constante, oração ativa, como um hábito, como um costume diante de Deus. Atos 3, do versículo 3 ao versículo 8, é grandão isso aqui, é o seguinte, eu cortei um pedaço. Pedro e João, eles vão ao templo fazer o quê? Imagine você, orar, vão orar, e aí eles cruzam com um paralítico, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, ia orar, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, e o que mais? Louvando a Deus. É isso. O sobrenatural de Deus, queridos, acontece.
O Senhor manifesta o seu poder, o Senhor manifesta a sua graça, a sua misericórdia, através das pessoas que cultivam relacionamento com Ele, vida de oração. É isso. Então, às vezes, queremos o resultado, mas, viu, esse é o resultado. O determinante é vida de oração, é vida de relacionamento com Deus. Então, queridos, vou contar para você mais um pedaço da história. A ideia equivocada que se tinha até esse momento aqui, é que o Evangelho, é que as boas novas, é que a salvação era apenas para os judeus. Era apenas para os judeus. E Cornélio, um não-judeu, e que a Bíblia chama de gentio, se pôs a orar. Um incrédulo se pôs, de fora da promessa, entre aspas, porque a promessa era para todos, mas ignorava-se isso até então. Cornélio se põe a orar, e Deus lhe dá uma visão e um comando, fala assim: vai atrás de Pedro e chama Pedro para ministrar na tua casa. Então, por que Pedro iria na casa de um gentio? Porque Pedro também estava orando. E Pedro também estava orando. E Deus revela a Pedro a vontade dele. E quando Pedro mal termina de orar, as pessoas enviadas por Cornélio já estavam à porta, chamando por Pedro. O Espírito de Deus, nesse ambiente de oração, convence Pedro. Voltou. Então, Pedro é impulsionado pela oração de Cornélio e vai até a casa de Cornélio orar. Estão comigo? Um gentil se põe a orar. O Senhor convence Pedro a ir para a casa dele. E estando agora Pedro na casa de Cornélio, vai cair, queridos, um paradigma abençoador. Vai cair preconceito, vai cair barreira cultural, barreira teológica, vai cair um monte de coisa. E é esse texto aqui, Atos 10, do 34 ao 35, depois eu pulo para o 44 ao 46. Está lá na tela. Então Pedro já está na casa de Cornélio, convencido pelo Espírito Santo. Cornélio orou, Pedro orou, e o Espírito trabalhou. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Dá um glória a Deus, porque graças à vida de oração de Cornélio, eu e você podemos desfrutar da graça do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu e você entramos para dentro dessa. Por quê? Porque Cornélio se pôs a orar. É isso, queridos. Cornélio se pôs a orar. E então caiu barreira cultural, caiu barreira teológica, caiu preconceito, caiu isso tudo. Então, queridos, nós como igreja, nós não vamos, não avançaremos rumo à maturidade, não romperemos com as barreiras, com os desafios, seja eles culturais, teológicos, seja eles os desafios que forem, nós não romperemos com isso, se não cultivarmos uma vida de oração, se não nos dedicarmos nisso. Se não tivermos essa experiência, se não tivermos a nossa fé experimentada na oração, esse é o nosso desafio. Amém? Quantos vão orar? Orar como estilo de vida. Não é só orar pelo arroz, pelo feijão, pelo boleto. É orar, conversar com Deus, cultivar esse relacionamento com Deus. Amém? Terminamos então o primeiro item, a igreja madura ora. Agora, nós vamos para um segundo item,
A igreja madura intercede. Fala com o teu irmão, intercede. A igreja madura, queridos, ela entende e pratica o princípio da intercessão. Então, deixa eu explicar para você. Intercessão é um tipo de oração, tá? Eu não vou enumerar. Então, eu saí de um conceito mais básico, oração, bater um papo com Deus, e agora eu fui para um outro conceito de oração mais intensa, a coisa mais robusta, entende? Tem outras aí no meio, você faz o curso lá com o Renato, vai aprender. Então, intercessão é um tipo de oração, onde se busca discernir, entender o coração de Deus, entender as demandas do céu, entender o que Deus quer fazer, é isso. Então, não são as demandas minhas e suas, o intercessor busca entender o coração de Deus, entender as demandas de Deus, e então ele é dirigido por essas demandas, e ele clama por misericórdia, por graça, por favor. Ele entra nessa posição entre, né? Intercessão é estar entre uma pessoa, um povo e Deus, ou entre uma situação e Deus. O intercessor é esse. Então ele entra nessa situação, e algumas vezes ele clama por misericórdia. Senhor, misericórdia, tenha graça, dê mais uma chance, Jesus. Não, ó Pai, tenha misericórdia, abranda o seu furor, dá mais uma chance, Jesus. Algumas vezes o intercessor age assim. Em outras vezes, ele está discernindo o coração de Deus, o que Deus tem a fazer, e ele fala assim: faz mesmo, Jesus, que seja hoje, que seja agora, vem com tudo, Jesus. Nós dizemos amém àquilo que o Senhor tem a fazer, nós concordamos contigo, venha com o teu reino, é o que nós fizemos agora há pouco, entende? Então, o intercessor é essa pessoa que discerne as demandas do céu e age, queridos, com ousadia, clamando ao Senhor. Esse é o intercessor. Então, eu quero mostrar para você o primeiro texto de um intercessor clamando por misericórdia. Um intercessor clamando por misericórdia. Gênesis 18, versículo 17, versículo 20. Olha que legal isso aqui. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Poderia. Sim ou não? Ele é soberano. Mas o Senhor não esconde, o Senhor permite, Ele abre o seu coração aos intercessores. O intercessor tem intimidade com o Senhor. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave. Na verdade, assim, Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, o que era muito justo, Ele revela para Abraão. Então, Deus abre o seu, que princípio que tem aí, meu irmão? Deus abre o seu coração ao intercessor. O intercessor acaba se tornando um confidente de Deus. Deus permite. Eu não vou destruir sem falar para Abraão. Eu vou falar para Abraão. Então, Abraão percebeu, discerniu que Deus ia destruir o povo, porque Abraão conhecia Deus e conhecia o povo. Falou assim: vai dar ruim. Vai dar ruim. Então Abraão se põe entre o juízo de Deus e o povo, clamando por misericórdia. E aqui é muito legal, é um texto longo, mas vale a pena a gente ler. Gênesis 18, do 23 ao 35, é grandão, mas assim: Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Vem aqui comigo. Vai botar o bom e o ruim, tudo dentro do mesmo saco, e fritar tudo? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar, por amor aos 50 justos que nele estão? E agora ele vai dar um aperto em Deus. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti.
não agirá com justiça o juiz de toda a terra? É assim que você trabalha? Olha isso. Respondeu o Senhor: se encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda, por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Olha a conversa. Intercessor é isso, cara. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? Se eu fosse Deus, eu ia falar assim: não, viu, é por causa do montão e mais esses 5. Entende? Abraão colocou os 5 aqui numa posição, mas é só mais 5, né? Não, tem mais uma galerona e mais 5. Ali, disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não destruirei. Pode passar. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão disse ainda: não tires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Estão comigo? Entendeu isso? Algumas percepções assim, bem bacana, acerca do intercessor. Algumas percepções bem bacanas da igreja madura. A primeira delas é a intimidade com Deus, sim ou não? Construída na oração, no básico, no elementar, naquilo que eu falei no item anterior. Cultivada na oração. O segundo, ousadia. Ousadia. Ele até dá um aperto em Deus. Não, isso não é possível. O Senhor não trabalha desse jeito. Não é? Outro item importante, persistência. Persistência. O intercessor não desiste na primeira dificuldade. Não, tudo bem. Talvez não tenha 50 mesmo, tudo bem. Não, o intercessor não desanima na primeira dificuldade. O intercessor, mesmo quando a situação é bem improvável, ele continua batendo na porta do céu e clamando: dá mais uma chance, dá mais uma chance, dá mais uma chance, dá mais uma chance, mais uma oportunidade. Tem um outro detalhe muito legal, que a consideração de Deus com o intercessor é gigantesca. Está no versículo 33, tem só o 33? Não, volta ali mesmo. É isso aqui, ó. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Viu? O Senhor não deixou Abraão falando sozinho. Quando Abraão terminou de fazer a defesa dele, quando Abraão terminou de fazer todo o discurso dele, a intercessão dele, o Senhor deu todo o tempo que Abraão precisava. Terminou, o Senhor saiu para ir aplicar o juízo. Se Abraão tivesse continuado mais um pouquinho, o Senhor só deixou a conversa na hora que Abraão terminou. O Senhor tem uma consideração muito grande pelo intercessor. É isso. Encerrou a conversa. Então o Senhor saiu para aplicar o juízo. O outro texto, queridos, Ezequiel 22, do versículo 29 ao versículo 30. É um texto clássico da intercessão. É assim, ó. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles o quê? Um homem
Basta um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. O Senhor procurou por um intercessor para revelar o intento do seu coração e falar: clama por esses caras. Bastava um. No texto anterior tinha Abraão. Nesse texto aqui não tinha ninguém. É isso que diz o texto. Procurei e não encontrei. Não tinha ninguém. A ideia do texto é que se o Senhor encontrasse um que falasse: Senhor, tenha misericórdia. Se encontrasse um, o juízo não viria. Essa é a ideia do texto. Mas ele não encontrou nenhum. Então, queridos, a igreja madura é encontrada pelo Senhor como uma intercessora. O Senhor revela à igreja madura o seu coração, e ela atua de uma forma ousada e persistente. Diante do Senhor, e muda a história da nação. Posso ouvir um amém? Muda a história da nação, muda o rumo das coisas, salva vidas, muda o destino de pessoas, é isso. Uma igreja madura, ela intercede diante de Deus, clamando por misericórdia, e muda a história. Agora nós vamos mostrar aqui uma outra passagem, quando a igreja fala assim: essa é a hora, vem com tudo, Senhor. Nós concordamos com a tua vontade. Uma delas é a oração do Pai Nosso, né? Cantamos aqui: venha com o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Então, tem momentos que o intercessor concorda com Deus e fala: vem com tudo. Atos 4, do versículo 27 ao 31, fala dos discípulos, estavam vivendo perseguição. Então, assim, é uma dualidade, né? De um lado perseguição, e do outro lado a necessidade de pregar o evangelho com autoridade, com poder. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui tem um lance seguinte, queridos: de um lado tem perseguição e ameaça de morte, e do outro lado tem a necessidade de anunciar o evangelho. O que nós vamos fazer? O Senhor quer derramar da glória dele e salvar o perdido, mas do outro lado tem perseguição e espada. O que nós vamos fazer? Esses atuaram como intercessor. Seja feita a tua vontade. Cumpra a tua vontade, aconteça o que acontecer, nós vamos viver a tua vontade, aconteça o que acontecer, nos capacita com poder e autoridade para pregar o teu evangelho. É isso. Diante de ameaças, se posicionaram firmes, cumpra o teu querer nas nossas vidas, ó Pai. Último texto, Apocalipse 22, o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Sabe o que é, queridos? Isso aqui é o seguinte: a igreja movida pelo Espírito percebe que os céus estão abertos. A igreja movida, inflamada pelo Espírito Santo, percebe os céus abertos, e ela fala: vem com a tua glória, vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com a tua majestade, venha com a tua presença sobre nós. Nós concordamos, nós te queremos. É isso. O Senhor espera que
que eu e você, uma igreja madura, se posicione favorável à vontade dEle. Amém? Amém? Uma igreja pode mudar a história de uma nação. E procurei mas não encontrou. Nessa noite, o Senhor precisa encontrar uma igreja, eu e você, que se posiciona clamando por misericórdia, clamando por graça, clamando por favor, clamando também vem, concordando com a vontade dEle, e escrevendo a história. Uma igreja protagonista da história. Você lê o livro de Atos, você vê uma igreja protagonista da história, regada de oração e intercessão. Feito, vamos nos colocar em pé. Não basta só entender, meu irmão, nós precisamos praticar. Não basta ouvirmos pregações e pregações e pregações. Nós precisamos nos posicionar em oração,